Vene Casagrande, o Flamengo iniciou a preparação para encarar o Bragantino, caçando de volta a liderança do Brasileirão. Rodou. O Flamengo já tem pela frente o Bragantino, adversário direto na luta pelo primeiro lugar. Ainda sem novas contratações, o rubro-negro ganhou um reforço caseiro. O meia da base do time, Vitor Hugo, está de volta à equipe. Ele estava emprestado pelo Gold Step da Turquia e retoma em um bom momento. Meia ofensivo e artilheiro na base, ele é um jogador mais versátil no profissional e já jogou até de volante no time principal. E pode ser aproveitado por Felipe Luiz na ausência de Pulgar e De La Cruz. Com apenas 21 anos, ele foi o camisa 10 do rubro-negro durante boa parte de sua passagem pelo Sub-20. É uma sensação muito boa. Eu volto para, de fato, dar a vida para esse clube, para dar o meu máximo, deixar tudo dentro de campo e ficar pronto o mais rápido possível para estar ajudando o grupo dentro de campo, foi para isso que eu voltei. Para o duelo de amanhã, o Flamengo tem uma nova baixa. O zagueiro Danilo foi substituído no clássico contra o Fluminense, realizou exame de imagem que apontou lesão no músculo posterior da coxa direita. Além dele, Felipe Luiz já não pode contar com Alexandro, que tem uma lesão na posterior da coxa esquerda e faz fisioterapia. Ayrton Lucas realiza trabalho interno na academia até a cicatrização da ferida na perna esquerda. Michael ainda está em tratamento por dores no tornozelo esquerdo. Plata está com tendinite no adutor da coxa direita. E após voltar a jogar e marcar, Pedro segue treinando para mostrar que pode ser o titular da vaga. O elenco viaja hoje à tarde para São Paulo. O time enfrenta o Bragantino, que está na terceira posição com 27 pontos. Uma briga direta para a disputa pelo primeiro lugar do Brasileirão. Vene Casagrande tem reforço espanhol desembarcando hoje para o Flamengo, é isso? Tem sim, mas antes só trazer uma atualização sobre esse longo boletim médico que a Alcilene trouxe no VT. Vamos lá, sobre o Danilo, é lesão grau 2, isso significa que em menos de 21 dias ele não volta. Estamos falando de um jogador também com idade avançada, que requer um pouco mais de cuidado aqui no futebol brasileiro. Então eu acredito que ele só volte aí lá para a segunda quinzena de agosto. Ou seja, desfalque importante para o Felipe Luiz, numa sequência importante de jogos que vem pela frente. O Alan também é mais um desfalque para o jogo contra o Red Bull Bragantino. O Flamengo divulgou a lista de relacionados e atualizou a situação do volante, que vinha fazendo bons jogos, mas ele está com um problema, uma fascite plantar, e por conta disso vai fazer controle de carga e não viajou com a delegação para pegar o Red Bull Bragantino. Ou seja, mais um desfalque no setor. E o Alan que estava indo tão bem, né? Um jogador tão importante nos últimos jogos, os últimos 3 jogos dele, ele fez 3 jogos bons. Inclusive, repito, contra o Santos, eu acho que o Flamengo só perdeu por conta da saída dele, que eu acho que a entrada do De La Cruz também não ajudou em nada, e De La Cruz também novamente como desfalque. É um jogador que fisicamente não entrega nada. Infelizmente, eu comemorei muito a contratação dele, não vou negar. Não serei engenheiro de obra pronta de ficar aqui criticando a contratação de De La Cruz. Mas, de fato, até o momento não deu certo. Se vai dar certo ou não daqui para frente, só o tempo dirá. Mas eu não tenho tanta confiança assim. Então é uma lista extensa do técnico Felipe Luiz de desfalques para pegar o Red Bull Bragantino. Porém, temos a notícia boa. Qual é, Vene? Enfim, reforço chegando ao Flamengo. Depois de muita demora, muita reclamação da torcida, tem um espanhol chegando ao Flamengo, um espanhol que jogou com o Felipe Luiz lá no futebol europeu. Se trata de Saúl, jogador que atua no meio de campo. Ele atua muito mais pela meia direita, mas também faz a meia esquerda. Já jogou de volante, inclusive, curiosidade, já jogou de lateral esquerdo e até mesmo de zagueiro na carreira dele. Tem 30 anos, está de saída do Atlético de Madrid. Ele estava a caminho de um clube turco. Em cima da hora ele desistiu. Por quê? Porque ele recebeu uma ligação do Flamengo, do Felipe Luiz, do José Boto, conversou e foi uma negociação extremamente rápida. Proporcionalmente falando, foi assim, totalmente diferente da negociação com o Carrascal, porque essa negociação foi dias. De fato, ele topou o projeto e está desembarcando aqui no Rio de Janeiro nessa terça-feira, por volta das 18 horas, o famoso 6 horas da noite, para se apresentar ao técnico Felipe Luiz e assinar o contrato válido por 3 anos. E vamos lá, é bom você me perguntar isso, porque muita gente acha que ele vem para ser o substituto do Gerson. E essa não é a ideia da comissão técnica e nem da diretoria. É um jogador versátil, é um jogador que pode agregar em vários setores do meio de campo. Repito, ele atua muito mais como meia-direita, que de fato era uma posição que o Gerson fazia. Mas a ideia da diretoria não é passar para um torcedor que está contratando o substituto do Gerson, que eu acho que não faz o menor sentido. São de fato jogadores totalmente diferentes. Mas é um jogador que é considerado o coringa espanhol,
que atua pela meia direita, meia esquerda, tem uma longa passagem pelo Atlético de Madrid, ele é considerado ídolo lá, jogou uma temporada muito bem pelo Chelsea e na última temporada ele atuou pelo Sevilha por empréstimo. Então, assim, muita gente pode criticar a contratação dizendo é um jogador que está em declínio, o Atlético de Madrid está topando ceder, porque o Flamengo não vai pagar nada para ter esse jogador do Atlético de Madrid. Ele está rescindindo o contrato dele com o Atlético de Madrid. O Flamengo só negociou... que chegou agora lá, né? Exatamente. O Flamengo só negociou luvas e salário com o jogador. Então o Flamengo não está fazendo investimento alto para contratar esse jogador. Muita gente critica, está contratando um jogador em declínio. Não, gente. De fato ele está em declínio na carreira dele, mas no futebol brasileiro ele tem totais condições de render e jogar o bom futebol que ele sabe jogar. É um jogador que, enfim, todo mundo conhece esse jogador. Ninguém fica no Atlético de Madrid durante anos como ele ficou, sendo ruim de bola. Pelo contrário, ele jogou ao lado do Felipe Luiz. Então o Felipe Luiz conhece muito bem esse atleta. Então ele chega para fazer a meia direita, mas a diretoria do Flamengo e a comissão técnica entendem que ele também pode fazer a meia esquerda e até mesmo de volante, caso seja necessário. Cobra da bola, né? Sempre bom ter, isso é bom. 30 anos, assim, é um jogador que vai assinar 3 anos de contrato, então eu acho que foi uma contratação muito boa do Flamengo. Não tem como a gente dizer que vai dar certo. Não tem como, a gente não tem essa certeza, tem um período de adaptação, a primeira vez que ele vai atuar no futebol brasileiro, mas acho que, entre aspas, a aposta é uma aposta muito boa. E por falar em De La Cruz, ele também não foi relacionado, o Flamengo alega que ele não tem nenhuma lesão, mas também não tem condições de jogo, ou seja, fisicamente falando, não é de fato um jogador que consegue entregar 100% aqui no futebol brasileiro e tem apenas 19 partidas na temporada. Chama muita atenção o fato do De La Cruz não conseguir desempenhar o futebol dele que a gente já conhece. E aí, galera, olha o que aconteceu. Em um grupo de WhatsApp, o médico do Flamengo, chefe geral, o José Luiz Runco, o Runco, que vocês tanto conhecem, ele respondeu a uma outra pessoa que faz parte do grupo de WhatsApp, chamada João, e ele respondeu o seguinte, quando ele foi questionado sobre o De La Cruz: prezado João, boa tarde, vou tentar passar a situação De La Cruz. Jogador comprado em outra gestão, sem a menor condição, pois apresenta uma lesão crônica e irreparável no joelho direito e uma lesão também no joelho esquerdo. Como somos bípedes, temos dificuldade de equilíbrio e equilíbrio muscular se algum membro já estiver afetado. Estamos tentando fazer o possível para que ele possa participar, mas é muito complicado. E, quanto à venda, só se houver algum clube que tenha interesse por outro motivo e não para jogar futebol competitivo. Atenciosamente. Ele ainda botou atenciosamente. E para quem não sabe o que é bípedes, eu vou ler aqui o significado. Bípede, do latim bi e pede, refere-se a um animal que se locomove sobre 2 patas. Então fica aí, para quem não sabe, aqui também é cultura. Mas voltando a esse assunto extremamente sério, o médico do Flamengo, ele deu essa declaração e a declaração vazou. O site ge.com trouxe essa declaração e só um outro detalhe que inclusive uma amiga minha que é médica, a Camila, me atentou sobre isso, sobre código de ética médica, porque ela é médica e ela sabe disso. Artigo 73, eu fui buscar, abre aspas, é vedado ao médico revelar fato do que tenha conhecimento e virtude do exercício de sua profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento por escrito do paciente, fecha aspas. Tudo bem, a gente sabe como, enfim, foi algo privado, conversa de WhatsApp, mas mesmo assim o médico não deveria, pelo menos no código de ética médica, que ele não deveria ter exposto o paciente, que no caso é o De La Cruz. E aí, logo depois mesmo, o Arrascaeta se pronunciou nas redes sociais em defesa do companheiro dele, o amigo dele, uruguaio, inclusive, De La Cruz. E ele botou uma foto junto com o De La Cruz e botou: se trata de cuidar dos nossos, simples assim. Uma nítida, direta, não vou nem dizer indireta, ao médico Runco do Flamengo após essa declaração em grupo de WhatsApp ter vazado. E eu também fui procurar membros da antiga gestão que fizeram parte da contratação do De La Cruz, tá? Porque dá a entender aqui que ele foi contratado, entre aspas, de uma maneira irresponsável por conta da parte física, pelo menos foi o que eu entendi na mensagem do Runco.
Marcos Braz, então um dos responsáveis pela contratação de De La Cruz pelo Flamengo e hoje dirigente do Remo, não quis comentar as declarações de Runco sobre as condições físicas do meia. Quando eu procurei ele, ele até brincou: Vini, não vou falar, vou te mandar a camisa do Remo. Eu falei: Marcos, eu estou falando sério, é para uma matéria. Ele falou: também estou falando sério, ou seja, ele não quis se pronunciar sobre o assunto. Bruno Spindel, então diretor executivo do Flamengo nos tempos da chegada do uruguaio. Continua no clube, ele está no clube, ele faz parte do Flamengo, ninguém sabe dizer o que faz e qual cargo ocupa atualmente. Eu, de fato, não sei e ninguém sabe. Procurei Márcio Tanuri, chefe do DM do Flamengo na ocasião, quando o De La Cruz foi contratado. Hoje ele está trabalhando em um clube no mundo árabe, inclusive. E até o momento não me respondeu, até a gravação desse vídeo, não respondeu se vai falar ou não vai falar sobre o assunto. Procurei também Rodolfo Landim, que inclusive me bloqueou no WhatsApp desde 2019, no começo da gestão dele. Ninguém sabe por quê. Liguei para ele, também chamou, não atendeu. Queria ouvir o presidente do Flamengo na ocasião da contratação de De La Cruz, mas até o momento não obtive resposta. Gente, é isso, mais uma crise sendo instalada no Flamengo. Eu entendo o De La Cruz ficar triste com esse tipo de situação, porque ele foi exposto. Entendo também o Arrascaeta sair em defesa do companheiro. E, obviamente, a gente vai ter desdobramentos sobre isso, porque não é um caso simples. A gente está falando de um médico do Flamengo dizendo que o jogador do Flamengo tem um problema crônico e dificilmente vai conseguir jogar futebol em alto nível. Com outras palavras, foi isso que ele quis dizer. E a gente sabe disso, que o De La Cruz tem um problema crônico. Todo mundo sabe disso. Isso não é segredo para ninguém. A questão é quando um médico do Flamengo, e na verdade o chefe do departamento médico geral, médico do Flamengo, disse, com outras palavras, que o De La Cruz não tem condições de exercer futebol em alto nível. O Flamengo aceitou a proposta da Roma pela venda do lateral direito Wesley. Com a saída do camisa 43, o clube carioca se movimenta rapidamente no mercado em busca de um substituto à altura. Nesse contexto, o nome que ganhou força nos bastidores da Gávea foi o de Gustavo Mantuan, atualmente no Zenit, da Rússia. A informação foi inicialmente divulgada pelo portal italiano Corriere dello Sport, que destacou o interesse rubro-negro em contar com um jogador versátil para o setor. Mantuan é visto como uma peça que pode cumprir bem a função defensiva e ainda contribuir no apoio ao ataque, algo valorizado pelo técnico Felipe Luiz e pela diretoria. O diretor de futebol do Flamengo, José Botto, já iniciou os contatos com o Zenit para entender as condições da negociação e viabilizar a chegada do atleta ao Rio de Janeiro. A diretoria acredita que a contratação de Mantuan pode suprir a lacuna deixada por Wesley sem exigir grande período de adaptação, já que o jogador conhece bem o futebol brasileiro. Além disso, pesa a favor o fato de que o atleta já demonstrou interesse em retornar ao Brasil para ter mais visibilidade e disputar títulos importantes. O Flamengo, por sua vez, vê na contratação uma oportunidade de reforçar um setor que foi bastante exigido na temporada e precisa de alternativas confiáveis. As negociações ainda estão em fase inicial, mas a expectativa é de avanço nos próximos dias. Internamente, o nome de Mantuan tem aprovação da comissão técnica, que enxerga no jogador o perfil ideal para o estilo de jogo desejado. O Flamengo quer fechar a contratação antes do fim da janela para garantir que o elenco esteja completo para a reta decisiva do ano. A movimentação reforça a postura ativa da diretoria no mercado e o desejo de manter um elenco competitivo em todas as frentes. Agora eu quero saber a opinião de vocês. O meio de campo Saul e o lateral Mantuan serão bons reforços? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.